Seja individualista, defenda aquilo que é sobre você e o que é seu. Cada um por si, todos contra todos. Essa é a filosofia de uma economia neoliberal e capitalista dos últimos 30, 40 anos no Brasil. Uma verdadeira narrativa do eu contra todo. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com psicanálise e é interessante como o discurso neoliberal libertou as pessoas das amarras do social, contudo as deixou muito mais com uma sensação de vazio e desamparo do que os últimos 100 anos atrás. Vivemos tempos em que a palavra eu se agigantou, enquanto o nós se dissolveu como um eco distante, como um xingamento. O individualismo, tão celebrado por uma mentalidade neoliberal, nos promete liberdade e autonomia, mas raramente expõe o preço oculto dessa promessa. Ou seja, ser individualista tem um preço a se pagar. Esse preço quase sempre passa por uma posição de solidão, desamparo, de uma sensação de aniquilação, de uma sensação de que no fim das contas estamos todos contra todos lutando para ver quem morre por último. A ideia de que cada um deve ser responsável por si mesmo, sem depender do outro, transforma o tecido social em uma coxa de retalhos completamente desconexa, onde o vínculo humano é substituído pela competição constante. Amar, respeitar, ter empatia é infinitamente muito mais estranho hoje em dia do que lutar todas as possibilidades possíveis para destruir o outro. Do ponto de vista psicanalítico, isso aparece muito na clínica do século XXI. O ser humano nasce em dependência e permanece marcado por ela ao longo da vida. Somos um dos animais que tem a infância mais demorada. Precisamos do outro para nos constituirmos como sujeito. Mas a narrativa desse sujeito uno, made man, tão típica do neoliberalismo, nega essa verdade fundante. É como se admitir a necessidade de um vínculo fosse um sinal de fraqueza, como se pedir ajuda fosse um sinal de que você é um chuluzinho qualquer. No entanto, esse afastamento das relações do social, de relações humanas autênticas, subjetivas, nos lança em um vazio psíquico que Freud chamou de desamparo. E não é o desamparo originário, que é fundante, mas é um desamparo do social, que é muito mais angustiante. O mundo contemporâneo parece exacerbar esse desamparo. Redes sociais incentivam a comparação constante, reforçando a ilusão de que a felicidade é uma conquista individual, sem espaço para o coletivo. A precarização das relações de trabalho, muitas vezes fruto de políticas neoliberais defendidas por cidadãos da classe D e E, muitas vezes alimenta a sensação de que estamos sempre à beira de perder tudo e que algo precisa ser feito, e quase sempre quem paga o preço é o povão. Não é raro que no nosso consultório, eu encontro pacientes aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, que se sentem profundamente solitários. Os meus pacientes que eu atendo na internet trazem essa mesma sensação. Essa solidão, no entanto, não é uma mera ausência de companhia. Às vezes quem reclama de solidão é pessoas que têm muitos amigos. Essa solidão aqui é como se fosse uma desconexão com aquilo que é subjetivo do outro, si próprio. O paradoxo é evidente. Num mundo tão conectado, quanto mais somos estimulados a nos voltar para nós mesmos, mais perdemos a capacidade de encontrar sentido. Percebe a grande questão aqui? Estamos fazendo terapia com um programa de computador, a IA, o ChatGPT. Pensa nisso, estamos dizendo, como sintoma da contemporaneidade, que é mais fácil conversar com uma máquina do que com um ser humano. Onde foi que nos perdemos tanto assim, com uma capacidade de lidar com a diferença, com aquilo que é do outro? E aí fica a grande pergunta, Como criar esse espaço no mundo em que o tempo é escasso? O outro é visto como rival. O resgate do coletivo, da empatia, da solidariedade, talvez não seja uma solução rápida e nem simples, mas é sim uma forma de resistência necessária para o restante do século XXI. A psicanálise, nesse contexto, ela vai trazer uma reflexão sobre o quanto do nosso sofrimento é, na verdade, um reflexo dessa desconexão estrutural, de um desamparo que está sendo aniquilador na grande massa da população. Não se trata aqui de negar a importância do eu. O eu, como sujeito, é de fato importante, mas também de lembrar, isso se torna necessário, que se pode florescer verdadeiramente quando você encontra um espaço
para se relacionar com a diferença do que é do outro. Enquanto o discurso neoliberal insiste em dizer vença a qualquer custo, cabe a nós lembrar que ninguém se realiza verdadeiramente sozinho. A subjetividade, afinal, é construída em diálogo, e é nesse diálogo que encontramos o sentido de existir. Só há coletivo na relação de empatia da diferença. Aquilo que é do outro que não nos pertence, mas eu posso respeitar. E aquilo que é meu, e eu posso dar voz para o outro. Sobre essa relação do social entre individualismo, o que é meu e o que é do coletivo, é necessário que se faça articulações para se alinhavar uma sensação de pertencimento e, a partir dali, ter um efeito positivo na relação social e na relação individual, o que a gente chama de solitude. E você, me conta aí, tem se sentido muito desamparado? É cada um por si mesmo e você já perdeu a esperança? Do que se trata essa temática para você? Coloca nos comentários. Caso você ache que eu mereça aí, curta meus conteúdos, compartilhe e vamos interagir. Um grande abraço.